Marcos capítulo 14. Estamos quase terminando o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, graças a Deus. Estamos aqui na 14ª semana do livro de Marcos. Lembrando que toda semana, todo sábado, eu tenho compartilhado com vocês um capítulo da Bíblia por semana. E eu quero fazer isso em toda a Bíblia. Nós já fizemos do Evangelho de Mateus e agora o Evangelho de Marcos. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo sobre o Evangelho de Mateus para você poder acompanhar também. Graças a Deus por isso. E nós estamos no capítulo 14 de Marcos, que é um capítulo assim extenso, né? Ele tem, deixa eu me ver aqui, só para ter certeza, ele tem 72 versículos, é um capítulo bem grande. E tem muitas atividades, muitas emoções, muitas cenas diferentes, mostrando ali desde a conspiração para matar Jesus. A conspiração já vinha acontecendo, mas aqui é os últimos instantes. Aí nós vemos uma atitude maravilhosa de Maria, nós vemos uma atitude triste de Judas, nós vemos Jesus se envolvendo com seus discípulos, ceando com seus discípulos, indo para o Getsêmani e sendo preso. Então, um texto assim maravilhoso, muito impactante para nós, e ainda mais agora, né? Hoje é sábado, é a Páscoa, nós estamos comemorando a Páscoa nesse período. Então, amanhã nós vamos comemorar a ressurreição de Cristo, né? Jesus, ele é preso quinta-feira à noite, madrugada ali. Sexta-feira ele é crucificado e do meio-dia até as 3 da tarde há uma escuridão, há terremotos. Jesus então entrega a sua vida. Sábado Jesus permanece no túmulo, mas domingo cedo, nas primeiras horas do dia, Jesus então ressuscita. E aí está consumada a sua obra salvadora aqui na terra. Então nós também estamos vivendo essa semana, né, lembrando e pensando na Páscoa. E aí esse texto então é cheio dessas cenas, né? Eu digo cenas porque são várias etapas aí, até Jesus termina, né, com Pedro negando a Jesus e Jesus preso lá, sendo espancado e passando por aquele sistema de julgamento, né? Um sistema falho, um sistema injusto, mas tudo dentro do plano e da vontade eterna de Deus. Então, texto maravilhoso. E aí, sempre recomendo a você que leia a Bíblia. Nada substitui o seu tempo devocional com Deus. Estude a palavra de Deus. Queria pedir também que você, por favor, se inscreva nesse canal, certo? Ainda não me apresentei, né? Meu nome é Alba. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. E dá like aí que você fortalece muito o canal, tá bom? Então vamos lá? Fica aqui comigo. Então são 72 versículos, mas eu não vou falar de todos. Só vou trazer algumas cenas à nossa visão e baseado até na própria divisão que essa Bíblia traz. E eu sempre estou usando a NVT, nova versão transformadora, pelo menos ultimamente, né? Tem sido a versão que eu tenho usado, certo? E aí começa com a conspiração para matar Jesus. Então os grupos que eram rivais, que tinham muitos problemas entre si, os saduceus, os fariseus, os herodianos, os mestres da lei, se reúnem para tentar matar Jesus. Só que eles queriam matar Jesus escondido. Não era para ser crucificado. Eles queriam achar uma oportunidade, talvez levar Jesus para um lugar, contratar alguns homens, esfaquear Jesus, esconder, jogar esse corpo fora. Só que esse não era o plano eterno de Deus. Jesus veio para morrer no madeiro, como diz a Escritura: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus se fez maldição por nós. Então a maneira que Jesus morreu foi a maneira que Deus desejou, que Deus quis, porque era dessa forma, daquele modelo que ele iria salvar. E mais significante, tinha que ser na festa da Páscoa, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então na Páscoa, quando ela foi ordenada por Deus lá
no Egito ainda, quer dizer, depois que o povo saiu do Egito, no Egito mesmo, né? Que eles tomam as ervas amargas e comem aquele cordeiro às pressas. Ali Deus estava mostrando que o sangue de Cristo seria derramado. A última praga do Egito, lembra qual foi? O sangue foi passado nos umbrais da porta e aí o anjo da morte veio. E quem não tinha esse sangue nas portas da sua casa, o anjo entrava e havia morte ali. Só que o povo que creu em Deus estava protegido. E aí esse sangue demonstra toda essa obra de Deus. Então, nada é por acaso. Tudo está nos planos de Deus. E aí, Deus estava orquestrando todas as coisas. Logo, em sequência, fala que Jesus ele foi ungido em Betânia. Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Não que ele fosse leproso, Jesus tinha curado ele, mas ele ficou conhecido assim. E aí ele estava assentado à mesa. E aí chega Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. E ela então unge Jesus, joga perfume, um nardo muito caro, muito precioso. Ela tinha um frasco, ela derrama sobre Jesus. E é interessante porque eu estive lendo que o nardo, ele é produzido por umas folhas de uma planta que existe lá no Himalaia. Imagine aí como era precioso, porque não tinha facilidade, hoje em dia é caro a gente ir no Himalaia, mas mesmo assim não tinha a facilidade da exportação. Então essa planta passar por esse processo de se tornar um óleo perfumadíssimo e vir lá do Himalaia até chegar na região de Israel, no Oriente Médio, era uma distância muito grande. Então assim, o valor era muito alto. Valia o preço de um ano de trabalho de um trabalhador, então era super caro. E ela faz algo extraordinário por Deus, ela adora ao Senhor. Aquilo ali foi algo extremamente de adoração. E nós vemos um outro personagem aqui nesse capítulo, que é Judas. Judas é bem conhecido, né, o traidor, mas Judas já demonstra quem ele era antes da consumação do seu pior ato, que foi negar ao Senhor com um beijo. E Judas, ele diz para aquela mulher, quando ela está em adoração, nossa, que desperdício, a gente poderia ter pego esse perfume e ter dado aos pobres. Mas Judas, ele tinha ganância. Judas, ele tinha amor ao dinheiro. Judas, ele não se relacionava com Jesus como seu Senhor. Mais pra frente vai falar sobre a última ceia, onde Jesus se reúne com seus 12 discípulos, todos estão ali, Jesus e eles. E todos, Jesus avisa que todos iriam abandonar. Jesus fala para Pedro, Pedro, cuidado, você vai ser peneirado, você vai cair. E Pedro, no auge da sua arrogância e da falta de conhecimento de si, diz, não, eu vou com o Senhor até a morte. Mas todos os discípulos, exceto Judas, chamava Jesus, tratava Jesus como Senhor, mas Judas tratava Jesus como mestre. Então, qual é a relação que nós temos tido com Jesus? Será que a nossa relação com Jesus é uma relação de senhorio, de adoração como Maria, esse ato? E Maria, a adoração dela é algo de alguém que foi muito amada, de alguém que foi muito perdoada. Deus nos ama como ele amou e ama Maria, com todo o seu ser. Deus perdoa de uma forma integral. A limitação nunca está em Deus, porque Deus é abundante. Mas a limitação está em nós. Quantas vezes nós não compreendemos o amor de Deus? Quantas vezes nós não recebemos o perdão de Deus por orgulho? O orgulho é algo tão terrível que tem gente que fala assim, não, mas eu não mereço ser perdoado. Ou então, não, eu não preciso ser perdoado. Não entende a gravidade do seu pecado e nem a abundância do amor e do perdão de Deus. Então há uma relação muito complicada, mas Maria, ela tinha compreendido o quanto ela era pecadora, o quanto ela merecia o castigo eterno de Deus, mas ela também foi impactada com o amor perdoador de Deus, que libertou ela das algemas do pecado e lhe deu uma nova vida. E o que ela faz diante de
Tudo isso, ela se derrama ao Senhor, levando aquilo que ela tinha de mais precioso. Amar ao Senhor não pode ser só de palavras, tem que ser de ações. E aí, Maria, ela faz coisas que demonstram o seu compromisso com Deus, dando a Ele o mais precioso e servindo a Ele. Ela chora abundantemente, as suas lágrimas molham os pés de Jesus e ela seca os pés de Jesus com os seus cabelos. Adoração, entrega, devoção, sem se importar com o que as pessoas estão fazendo, porque ela vive em função do Senhor Jesus, e ela não abandonou o Senhor Jesus. Ela esteve lá na crucificação de Jesus, depois ela foi no domingo de manhã e foi surpreendida com a bênção gloriosa do Senhor ressurreto. Mas Judas, suas atitudes também demonstravam o compromisso do seu coração. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Esse valor era suficiente para comprar um escravo. E naquela época tinha escravos, mas tinha patamares de escravos. O escravo mais ralezinho, o escravo mais que ninguém queria, digamos assim, era o valor de 30 moedas de prata. Ele era tão ganancioso, mas ele ofereceu por algo tão irrisório, porque a ganância o cegou. Judas se relacionava com Jesus para benefício dele. O que Jesus pode me dar? O que Jesus vai fazer por mim? Sempre pensando em si, o que Jesus vai fazer por mim? O que Jesus pode me dar? Qual é a vantagem de seguir Jesus? Essa era o tipo de vida de Judas. A boca de Judas podia até dizer que ele era seguidor de Jesus, que ele era discípulo, mas as suas ações falam mais alto do que a sua boca. Nós é a mesma coisa. Nossa vida fala mais alto do que nossas ações. Nossas ações falam mais alto que as nossas palavras. Será que a gente tem sido realmente uma adoradora como Maria? Ou um aproveitador como Judas, que troca Jesus por um celular, que troca Jesus por uma festa, que troca Jesus por uma farra, que troca Jesus por qualquer coisa? É uma coisa que nós precisamos refletir. E eu tô refletindo nisso porque eu tava ali na frente da minha casa mais cedo, limpando a frente, tirando mato, varrendo, esse tipo de coisa. E aí passou 2 meninos e um falou um palavrão. Eles passaram de bicicleta, um falou um palavrão. Hoje é sexta-feira, tô gravando pra amanhã, hoje é sábado, né, que você tá assistindo, mas eu gravei sexta. E aí o menino falou assim: ô moço, não pode falar palavrão hoje não, hoje é sexta-feira da paixão. Aí eu achei engraçado, porque há uma tradição muito forte da Igreja Católica que permeia a nossa cultura, né? E aí há umas tradições onde na sexta-feira não pode fazer algumas coisas. Aí ontem também eu ouvi uma menina, ela disse pra mim: ô tia, minha mãe falou pra eu varrer a casa hoje, que era quinta, porque amanhã, que é sexta, tá uma confusão aqui de dias, né? Mas você tá entendendo, né? Na sexta-feira a gente não pode varrer a casa. Eu falei, é mesmo e tal, e conversei assim um pouquinho. E ela não pode não, porque a tradição diz que não pode fazer certas coisas. Aí vem o sábado, hoje é sábado, que você tá assistindo o vídeo no sábado, sábado de aleluia. A Igreja Católica, ela tem uma tradição, onde ela orienta os seus fiéis, né, a não falar palavrão no sábado, a não beber bebida alcoólica, não comer comidas que dão prazer, como por exemplo chocolate. Então tem algumas tradições marcadamente para este dia. Mas aí a tradição é forte, e às vezes a mãe, o pai... e eu acho que tem seu lugar na nossa cultura, sem dúvida nenhuma. Mas nós precisamos ter um compromisso com o Senhor, não só na sexta, não só no sábado de aleluia, não só no domingo. Nós precisamos ter um compromisso com o Senhor de segunda a segunda, de mudança de vida, de outra maneira de viver, em adoração a esse Deus que passou pelo que passou. Qual é a nossa atitude? É como Maria, adoradora, ou é como Judas, ganancioso, que quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção? Isso é uma coisa para a gente refletir. E aí, o texto continua. Jesus, então, promove a sua última ceia com seus discípulos. E aí eu quero ler o versículo 22, onde Jesus dá a explicação agora do que é a Páscoa. A Páscoa, para o povo judeu, era a saída do Egito para a terra que Deus prometeu. Essa
transposição. Agora Deus dá um outro significado para a Páscoa. O que é a Páscoa? E Jesus fala assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu a seus discípulos, dizendo: tomem, porque este é meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos seus discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Então, a Páscoa é a carne, a vida, o corpo de Cristo sendo rasgado em amor a nós. Isaías vai falar que Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas culpas. Para quê? Para nos dar uma nova vida. E ele derrama o seu sangue em favor de muitos. Ele derramou o seu sangue, e o sangue de Cristo é poderoso para perdoar toda a humanidade. Mas nem todos confiam e se entregam neste amor de Deus. A limitação não está no sangue de Jesus. A limitação está no ser humano, que muitas vezes não aceita, não quer o sacrifício de amor que Cristo nos dá. E aí o texto continua falando que Jesus então diz para Pedro que Pedro vai negá-lo. E Pedro fala: não, eu vou com o Senhor até as últimas consequências. Mas não foi assim, porque logo depois da ceia, Jesus chama os seus discípulos para o Getsemane. E aí Jesus levou consigo, mais próximo, Pedro, Tiago e João. E começou a sentir grande pavor e angústia, porque agora ele estava prestes a receber a ira de Deus. Ele estava prestes a receber o nojo, o que é asqueroso do nosso pecado. Imagine, Jesus era puro, santo, sem sentir nada do pecado, e agora ele vai receber os nossos pecados sobre si e a ira de Deus sobre esses pecados. Então Jesus realmente é tomado de grande angústia e pavor. E ele fala: minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Ele disse: fiquem aqui e vigiem comigo. Ele queria que Pedro, Tiago e João vigiassem com ele. Então ele avançou um pouco à frente, curvou-se no chão e então orou, dizendo: então orou para que, se possível, a hora que eu esperasse fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois Jesus volta e encontra os seus discípulos dormindo. O problema dos discípulos de não terem suportado aquele momento, e depois na prova eles falharam, eles foram reprovados, porque eles não estavam vigilantes em oração, eles estavam dormindo. Nós precisamos vigiar e orar para não entrar em tentação, é o que Jesus fala. Vigiem e ore para que não ceda à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. E ele volta novamente, ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele ora por 3 vezes, mas ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí um versículo muito extraordinário diz no versículo 42, levantou-se e disse: vamos, meu traidor chegou. Jesus, ele entra no Getsemane tomado de angústia. Ele clama a Deus, mas ele deseja que a vontade de Deus, que a vontade dele seja cumprida. De quê? De tomar as nossas feridas sobre si e de receber a ira de Deus sobre si. E agora ele levanta. Quando Jesus levanta, ele já levanta vitorioso. Ele está consumado. Jesus sai do jardim vitorioso, diferente do nosso pai Adão, que saiu do jardim derrotado. No jardim do Éden, Adão foi derrotado, cedeu à tentação, não estava vigilante, não estava em oração. Jesus está em oração, está vigilante. Jesus está em completa relacionamento, entregue e obediência ao Pai. E ele se levanta vitorioso. Ele sai do jardim em paz, com seu coração alegre, apesar da dor, mas em paz, porque agora cumpriu-se
o desejo de Deus para nós e para Cristo nesse ato de amor, de misericórdia e de verdade. Então Jesus é preso, Judas vem e beija Jesus. Jesus fala: amigo, com um beijo me traís. Jesus chama Judas de amigo. Jesus ainda estava dando chance para Judas. Tem gente que fala assim: o pecado de Judas é imperdoável. Não. Se Judas tivesse se arrependido, ele teria sido perdoado. Mas Judas, ele é tomado por culpa. A culpa não é arrependimento. A culpa leva à morte, à destruição. Mas o arrependimento leva à vida. Pedro, o que Pedro faz naquele momento? Pedro saca uma espada e vai com a espada e corta a orelha de Malco. E Jesus diz para Pedro: guarda essa arma. Pedro, ele luta a guerra que não era para ele lutar daquela maneira, com as armas físicas. Jesus nos diz em sua palavra que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é na força do braço. A palavra de Deus, o evangelho, não deve ser levado com violência, nem com agressividade ou imposição, mas é em graça e em amor, transmitindo a mensagem da palavra de Deus. E aí Jesus então cura Malco, pega aquela orelha caída ali, ensanguentada, e coloca no lugar, cura Malco. E Jesus fala: vocês vêm a mim com cacetetes e paus? Eu sempre estive com vocês. E violentamente Jesus é levado para o Sinédrio, que era um local de reunião onde os escribas, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei se reuniam como um local, assim, como se fosse um tribunal. E lá está Caifás, que ele é genro de Anás, e ele está à frente. Deixa eu ver se é Caifás mesmo. Ou agora eu não tô achando aqui. Mas enfim, é Anás e Caifás. Agora eu não lembro quem é o sogro, quem é o genro. Mas o fato é que o governo romano tinha colocado o genro para ser o sumo sacerdote. Mas na realidade quem era autoridade para o povo era aquele que Roma não tinha colocado, né? Que era o sogro dele. E aí Jesus está ali e eles procuram várias testemunhas para poder mentir. Só que as testemunhas, elas se contradiziam e elas mentiam e não tinha consenso. Eles estavam tentando achar argumentos, maneiras de levar Jesus para Pilatos e pedir a cabeça de Jesus, pedir uma condenação de Jesus. Até que o versículo 60 fala assim: então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: você não vai responder a essas acusações? Porque Jesus havia ficado em silêncio. O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus diz: eu sou. Quando Jesus diz eu sou, é a mesma palavra para Deus, Yahvé, Todo-Poderoso. E aí Jesus fala uma palavra profética: vocês não me verão mais até que eu venha. Jesus vai vir na sua segunda vinda, estamos aguardando este momento. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual o veredito? E todos o julgaram culpado e condenaram à morte. Na realidade, Jesus já entrou nesse julgamento condenado à morte. Esses homens já tinham posto isso em seus corações. E Deus quis, em toda a eternidade, que esse momento acontecesse. E aí, o texto, o capítulo 14, termina com Pedro negando a Jesus. E o finalzinho do versículo 72 diz assim: antes que o galo... Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus:
antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E começou a chorar. Muito choro nesse capítulo, muito choro. O choro de Jesus, o pavor de Jesus, mas Jesus se levanta vitorioso. O choro de culpa de Judas, que entrega o Cristo por 30 moedas de prata. E a Judas foi se enforcar. Judas, tomado pela culpa, foi se enforcar. E o choro de Pedro, que nega a Jesus. Ele sai derrotado porque ele não estava vigilante em oração. Ele sai derrotado. Mas Jesus está prestes, e é o que nós vamos ver semana que vem, a passar pelo julgamento com Pilatos. Então Jesus, ele passa por várias etapas de julgamento. Ele está lá com o sumo sacerdote, Caifás. Depois ele é levado para Pilatos. Pilatos manda ele para Herodes. Herodes retorna ele para Pilatos. E então Jesus é crucificado. Então são essas etapas. E nós vamos ver mais um pouco dessas etapas semana que vem. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Que Deus te dê mais clareza a respeito dessa obra magnífica, que é a obra de Cristo e da cruz. E que todos nós possamos louvar e adorar Ele como Maria, que soube que era pecadora, que soube o que é ser amada e perdoada, e que sabe o que é entregar ao Senhor tudo que é o melhor. O melhor que nós podemos entregar para Deus é nossa vida, é nosso tempo, é nosso dinheiro, é toda a nossa vida. Que Deus te ajude a caminhar com Ele. Forte abraço, muito obrigada por você me acompanhar até aqui e até a próxima.